Muito bem, pessoal, estamos aqui, mais uma atividade da nossa Semana Acadêmica dos Cursos Superiores EAD da Unisc. E hoje é uma grande honra para nós, para a nossa universidade, inclusive, pois estamos recebendo nesse momento e vamos fazer a entrevista com Victor Hugo, secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Então, é muito bom também que nós temos, inclusive, uma aluna junto, né, do curso de eventos, que é a Mariane, e nós vamos ligeiramente já passar a palavra para ele, poder se apresentar para nós, né, e vamos tratar aqui de assuntos muito legais e importantes, pois trataremos de eventos, né, onde tem incentivo do Estado e também a experiência de eventos do Victor, e também a gente vai falar da Lei de Incentivo à Cultura. Com vontade. Tudo bem, professor Nicolas, Mariane, amigas e amigos que assistem aí. Eu começo dizendo que devo dizer muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade e por terem me distinguido para viver, acho que viver também esse momento com vocês. Eu estou tendo a oportunidade de, pela segunda vez na minha trajetória pessoal, exercer o cargo, ter a incumbência, a responsabilidade de ser secretário de Estado da Cultura. Fui honrado com o convite do governador Sartori. Em dezembro, finalzinho de dezembro do ano passado, eu já havia trabalhado com o Sartori quando ele era ainda deputado estadual. Eu já tenho uma amizade muito grande com ele e acompanhei a trajetória da sua campanha eleitoral e fui coordenador do plano de cultura da candidatura do Sartori, né, plano de governo. Depois fui designado como coordenador da transição de governo e ele acabou me formalizando o convite para ingressar na sua equipe, o que aconteceu em janeiro deste ano. Antes disso, eu tinha vivido uma experiência na gestão do governador Germano Rigoto, quando fui secretário adjunto e terminei o ano de 2000, no final do período do seu governo, como secretário de Estado. Existe uma diferença entre os dois momentos. Num eu fui adjunto e terminei a gestão. Agora o desafio se demonstrou muito mais complexo porque secretário que começa tem que montar a equipe, encontrar pessoas. Montar a equipe não foi fácil para nós, porque uma das primeiras determinações do governador foi que houvesse economia de CCs, aquele cargo de confiança. Então ele não autorizou que nós completássemos todos os cargos disponíveis da secretaria. Houve um corte de 35% nas nomeações que não poderiam ocorrer. Isso equivale a dizer que toda a minha equipe, toda a secretaria eu tenho que usar com 65% dos cargos. O que é isso na prática? Tem diretor que tem um cargo e atua em mais de uma instituição, né? Cargos que não foram e não serão ocupados, né? Dentro do rol de economias que o governo está fazendo porque precisa fazer. Primeiro compromisso também de quem assume é manter a administração que vem, né? Tem que ter um cuidado extremo de manter processos, convênios em andamento, até pelo respeito democrático, né? Eu acho que a sociedade já não tolera mais governos que quando entram passam uma borracha ou tentam apagar o que os outros vêm fazendo. Se alguém pensava assim no passado, nós nunca pensamos. Eu já exerci, sempre procurei ser respeitoso com os meus antecessores e sou até agradecido porque grande parte dos projetos que estou fazendo neste primeiro ano são projetos que encontrei em curso, né? E claro, encontrei em curso e tenho que fazer adiantar, né? Porque a sociedade também espera dos governos o que vocês estão fazendo para a roda andar. Então o gestor público tem que trabalhar nesse sentido. Mas o que me traz a cultura é a minha vida de músico. A minha condição primeira é o fato de que eu nasci em Taquara, na década de 60. Muito cedo eu apresentei o dom de cantar. Minha família me incentivou muito para ser artista. E na época isso até era meio raro, né? Eu acho que o artista começava brigando com a família para ser artista. Depois brigava com a namorada, que diz, não, ou eu ou a música. E às vezes briga muito com o mundo para afirmar-se como artista. Eu não tenho esse histórico pessoal, mas sei de muitas pessoas que tinham vontade de ter carreira profissional e não conseguiam. Isso eu penso também quando estou numa Secretaria da Cultura. Quer ver um pequeno exemplo? Outro dia alguém me perguntou,
Ah, secretário, nós vamos fazer uma atividade, será que não teriam uns músicos para se apresentar em tal lugar? Eu perguntei, tem cachê? Silêncio. Não tem cachê. Eu disse, então o dia que o secretário da saúde estiver pedindo para os médicos atender de graça, e o dia que o secretário dos transportes chegar nas empresas de estrada e disser, constrói estrada de graça, aí eu, como secretário, vou pedir que os artistas se apresentem de graça. Porque eu sou o primeiro que não posso fazer isso. A Secretaria da Cultura tem que ter como um dos elementos do seu trabalho o fortalecimento do profissional da arte. E a cultura não é só arte, tem a questão do museu, biblioteca, mas ver a cultura que nós estamos trabalhando é o seguinte, o simbólico da cultura, o direito cidadão de vocês que estão me assistindo, de terem cultura nas suas vidas, de protagonizarem a cultura, não só receber, essa ideia de receber cultura também é antiga, todo mundo pode fazer atividades culturais, tudo é cultura, tudo é arte, E também a questão de economia criativa, a cultura é também negócio, nós podemos falar mais detalhadamente disso. Então, o que me traz é isso, e no meio desse processo todo eu tive um período como professor também, já fui chamado para lecionar em algumas instituições de ensino para falar sobre cultura, como que alguém planeja eventos, como que faz atividades de eventos, pensando no financiamento público. Eu nunca fui um realizador de eventos, mas já lecionei em curso de eventos, até porque vejo que parte do financiamento desses eventos é também muito da parcela do setor público que eu acabo atuando, ou como artista contratado. Muito na minha vida eu já fiz trabalho de apresentador de eventos, shows de congressos, o mundo corporativo, que tem muitos eventos, congressos médicos, congressos de várias profissões. Uma coisa que eu fiz muito na minha vida em eventos foi cantar hino nacional, que não sei se todo mundo se dá conta, isso é um mercado de trabalho para os artistas, cantar hino nacional, cantar o hino rio-grandense, essas coisas também fazem o artista trabalhar. Quando se fala em eventos, a gente está falando de muita gente que vive daquela cena que está pronta. Chegou para assistir, recebi um convite para um evento. Quando chegaste lá, muita gente já trabalhou antes para que aquilo acontecesse e muita gente vai trabalhar depois para fechar o evento. Coisas que vocês estão passando, claro, no curso, eu tenho certeza. É toda uma cadeia, quase que uma cadeia produtiva, relacionada à cultura. Exatamente. Que nós temos, então, ligado ao setor de eventos. E como uma aluna de eventos, o que nós percebemos é a amplitude deste setor, entre os quais se encontram os eventos culturais, Então, nos questionamos em alguma coisa, no sentido de como o Estado participa deste setor, nós sabemos que existe a lei de incentivo à cultura e nós gostaríamos de saber então como são essas ações, como é essa relação, essa parceria, digamos assim, na busca desses incentivos. Eu acho importante falar alguma coisa a respeito disso. Importante que tu toques nessa questão, porque isso é um conceito, Eu costumo dizer antes, eu não acredito em operação sem conceito. Tem que haver coincidência de conceito e de operação. Operação sem conceito acerta por acaso e erra por acaso. Então, acho que a primeira coisa que o gestor público tem que dizer, estou numa Secretaria da Cultura, qual é o papel do Estado nisso aqui? O que mais o pessoal diz é o seguinte, primeiro o papel do Estado é não atrapalhar, porque se o Estado não atrapalhar a sociedade, ele já está sendo um bom Estado. Porque o Estado brasileiro é pesado, arcaico, dominado por corporações e deixa a sociedade meio sem entender a complexidade do Estado, sem entender o papel do Estado. Então, na cultura, no passado, eu faço uma grande diferenciação. Houve um tempo que o Estado era fazedor. E já faz tempo que o Estado mudou, reposicionou o seu papel. O Estado passou a ser financiador. Fazedor e financiador. Qual era o Estado fazedor na cultura do Estado do Rio Grande do Sul?
é aquele momento que tu vê a sociedade não consegue fazer ainda, o Estado é obrigado a fazer porque a sociedade não faz. No tempo que foi secretário, no tempo do governador Pedro Simão, foi secretário da Cultura, uma pessoa que eu admiro muito, tem muito reconhecimento da comunidade cultural, o professor Carlos Appel. Uma das marcas do governo do secretário Appel foi o verão cultural, porque ele se deu conta que no período do verão, os artistas aqui da capital ficavam sem trabalho na capital. Tinham que se apresentar no litoral. E quem estava no litoral queria um evento, queria tá na praia, quero pegar minha cadeirinha e ir lá para a praça de noite com a minha família. Ele uniu as duas pontas. E o Estado foi fazedor, porque ele contratava os artistas, teatro, dança, música, levava para a praia, para o litoral. O que a prefeitura fazia? Dava hospedagem e alimentação. Este é um belo exemplo de que se o Estado não faz, as coisas não andam. Ele fez e marcou época. Mas muitos anos depois, se eu repetisse essa receita, estaria fazendo o óbvio que já foi feito. Porque quando no governo Brito é criada a lei de incentivo à cultura, o Estado deveria ter se reposicionado e se reposicionou. Eu não vou fazer. Ah, mas isso aqui vai acabar? Não, não vai acabar. Porque agora eu vou dar linhas de crédito, de financiamento para a sociedade que vai ter que se organizar, a cadeia produtiva, e as pessoas passaram a ser produtor cultural. Então eu acesso uma linha de financiamento do Estado, pego o recurso do Estado e eu vou contratar o som, o artista com financiamento público. É um belo exemplo do que muda na relação do Estado. Então já faz algum tempo que o Estado do Rio Grande do Sul vem adotando a política de ser mais financiador do que fazedor. E onde é que o Estado tem que fazer, para não pensar que o Estado não faz mais nada? O Estado tem que manter as suas instituições públicas, casa de cultura, museu, as bibliotecas, porque isso a sociedade não vai pegar financiamento para manter o funcionamento das próprias instituições do Estado. Mas o Estado financia até mesmo o surgimento de novas bibliotecas, de novos museus. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, já passearam ali na beira do rio para ver a Fundação Iberê Camargo, aquele prédio maravilhoso. Qual é o papel do Estado ali? Financiamento por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Houve milhões de reais que foram patrocinados por meio de financiamento à atividade cultural, mas ele não é gerido, não é gerenciado pelo Estado. Enfim, uma série de eventos aí. Eu estive recentemente em Santa Cruz. Santa Cruz foi um belo exemplo lá, Oktoberfest. Me fiquei impressionado, porque é um evento que custa 4 milhões de reais. Eles buscam várias fontes. E a participação do Estado ali é até pequena, 150 mil reais. Para quê? Para os jogos germânicos, para aquelas atividades itinerantes ali durante a feira. E uma coisa que eu achei maravilhoso, que dá vontade de ser financiador, para o ensino do idioma alemão, né? A gente sabe essa questão de cultura e idioma. Então, muito da parcela das coisas que acontece no interior ou até na capital é financiada pelo Estado. Acho que o Estado, às vezes, até não aparece como deveria aparecer. Eu também estou preocupando. Talvez até poucos saibam dessa participação do Estado na própria parte cultural da Oktober, Exato. Né? Questão prática de quem vai nos eventos, né? Às vezes a própria pessoa visitante que está um pouco... Será assim, qual é a participação do Estado aqui, né? Eu vi um outro exemplo que eu acredito que até foi citado por ti, da Feira do Livro de Picada Café. Sim. Eu achei muito interessante a forma como eles trataram, né, o recurso da Lei de Incentivo Fiscal. Adquirido do Vale para os alunos. Se tu quiseres comentar. Picada Café é um exemplo de município, é um município de pequeno porte, mas eles têm um trabalho muito bom em toda a rede de serviço público, mas na área cultural também. A Feira do Livro deles, o projeto que eles buscam ali, que é para aquisição de vales. Cada vale é R$30. E os alunos das escolas que frequentam a Feira do Livro ganham um vale. Esse vale é financiado ou pela Lei Rouanet ou pela Lei de Incentivo à Cultura. Aqui na grande Feira do Livro de Porto Alegre, essa aqui, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, 5 mil vale-livros serão financiados pela nossa Lei de Incentivo e vão ser distribuídos para alunos. Agora, eu também, quando vi o projeto da Feira do Livro de Porto Alegre,
esse ano, eu vi isso e já disse para o pessoal da Câmara Rio Grandense do Livro. Como é que vocês distribuem esses livros? Ah, esses livros são entregues para as escolas. Então eu quero estar junto. Esse ano deve haver uma entrega simbólica. Eu faço questão de estar, eu como secretário, cumprindo meu papel de Estado, até porque isso é financiado pela Secretaria da Cultura, não é? Pelos patrocinadores, junto com o secretário da Educação, que é o público que recebe isso, né? Até para dar uma... É muito interessante, porque a gente sabe que a gente vive na era das comunicações e não tem a história que a galinha põe um ovo e cacareja, né? E o outro põe um ovo muito maior e não cacareja. Tem uma história assim, né? Sim. Então eu acho falso, digo até em tom de advertência, acho falso que gestores públicos queiram aparecer no que não fazem. Mas eu acho uma tolice, uma ingenuidade não aparecer no que verdadeiramente faz. Eu acho que é a obrigação do gestor público saber, não no sentido, vou aparecer, mas no sentido que a sociedade exige. O que tu está fazendo aí? Tu ganha um salário que é público, tu vive disso, tu anda para lá e para cá, e qual é o resultado? Isso é uma coisa que eu acho fundamental, né? Demonstrar resultado para as pessoas. Eu gostaria de comentar a respeito de uma consulta pública, a respeito do Procultura, RS, né? que foi desenvolvida. A gente até viu um vídeo do senhor também nesse sentido, incentivando ali a participação, né? Como é que ficou isso? Como é que foi essa participação das pessoas, deixar opiniões, né? Sugestões a respeito disso? Poder comentar um pouco para nós? Eu fico feliz de ver que vocês lá em Santa Cruz viram o vídeo. Porque eu digo, o secretário de Estado não é o secretário de Porto Alegre, é o secretário de Estado e tem que chegar no Estado. E nem sempre pode tempo, despesa, né, ir em todas as cidades. Então eu também estou procurando, sempre que possível, usar as ferramentas contemporâneas de chegar às pessoas. Aquele vídeo foi bastante divulgado, compartilhado. Foi um vídeo feito pela nossa própria equipe de governo, não gastei dinheiro para fazer vídeo. Né? Com superprodução, usei o que nós já temos e chegamos a muitas pessoas. O que aconteceu? Tendo voltado à secretaria agora, eu entendi que era hora, e até porque é um começo de gestão, vamos dar uma atualizada nessa lei de incentivo à cultura. Ela é fundamental, como tu fala, mas precisa atualizar. Que nem quando a gente está no computador navegando e vem ali automaticamente uma mensagem. O aplicativo tal tem uma nova versão, tu quer atualizar? Ou adiar por 3 horas, ou por, eu diria, 3 horas, uma semana ou uma vida. Pode ter gente que diz, não quero me atualizar. Decisão tua. Mas quem mais se atualiza, mais está em sintonia com o tempo que vive e preparado para os próximos tempos. Eu senti a necessidade de atualizar. Não só a LIC, o próprio Fundo de Apoio à Cultura, que são os 2 mecanismos de financiamento público, né? Poderia ter feito isso na minha sala, mas essa é a velha política, a política do cara que se enclausura no poder. Eu uso até essa expressão, governo que se enclausura. Clausura, quando eu estudei em colégio de freira, lá em Taquara, tinha assim, vai lá na clausura, falar com a irmã. A gente batia na porta e ficava esperando, ela vinha falar. Eu ficava com o mundo imaginando o que seria, eu ficava assim pensando, o que tem lá dentro? O que tem lá dentro no mundo da clausura? Tá, que mundo inacessível. Tem certos governantes que se enclausuram. Então, o governo não pode se enclausurar. Abre, vai para a rua. Tu vai encontrar no meio do caminho pessoas que estavam esperando a tua mão. Pega e vai. Hoje em dia, as pessoas convivem cada vez mais assim. Então, nós abrimos uma consulta para ouvir a comunidade cultural. E olha só que curiosidade. Um dia eu tive um encontro com algumas entidades e uma representante de uma entidade me disse: secretário, mas isso está causando estranheza, o governo não disse o que quer. Nós estamos desconfiados. Eu disse, que pena, né? Se nesses 4 anos a nossa relação tiver que ser somente essa. Que vocês desconfiam de mim e que eu, por reação, desconfie de vocês. Não tenho coelho da cartola. Não desconfie do meu gesto de ouvir. E o meu gesto de ouvir não quer dizer que eu seja desprovido de ideia. Esse secretário não tem ideia nenhuma, quer ouvir a comunidade. Não, eu só quero melhorar. As tuas ideias e as minhas podem levar a um resultado melhor.
porque tem algumas pessoas que se acostumaram a esperar as coisas prontas também. Então, a consulta foi feita, houve mais de 100 pessoas ativas que estão operando nesse sistema, passaram a sua percepção, o que pode ser melhorado. Isso não quer dizer que nós vamos incorporar inteiramente isso, às vezes, até porque quem dá a opinião do seu lugar não vê o todo, porque não tem acesso ao todo, não tem a obrigação de ver o todo. E não só isso, nós tivemos audiência pública que várias entidades trouxeram documentos por escritos também, que serão avaliados para que a gente possa entrar em 2016 com um novo sistema, novo que eu digo atualizado, sistema de financiamento público. E quais são os problemas que eu acho que nós temos? Nós temos um sistema público que ainda muito permite concentração de investimento. Tem muito projeto caro, gente. Todo mundo está se reposicionando, as empresas privadas, as famílias, o governo também tem que se reposicionar. Nós tivemos aí projetos este ano aprovados, um projeto com 9 milhões de reais, né? Outros projetos de 4 milhões de reais, projetos durando 5 dias e consumindo 1 milhão de reais. Eventos importantes, mas eu também quero fazer essa reflexão com a comunidade cultural. E me preocupa que haja concentração de investimentos, porque se nós tivermos uma distribuição melhor, com teto, parece que ninguém quer se dar conta. Isso aí vai ter que ter alguns tetos, jogar para baixo algumas coisas, para que mais pessoas possam receber. É a questão do bolo. Vamos fatiar, cortar umas fatias menores, mas que possam chegar em mais pessoas também. Senão é como eu me criei lá em Taquara, né? Sorteio do bife, não vai ter bife para todo mundo e o mais ligeiro pega o bife. Eu não posso admitir que o setor público ainda se mova com privilégios. É importante a gente jogar, e por isso até tomei uma decisão, sabe? Quem entrar no sistema ali, que vai começar a ver, inclusive, projeto de 1.400.000, eu pedi que a minha equipe abra por rubrica, saber, o projeto custa 1 milhão, mas quanto em cada rubrica? Porque eu quero que a sociedade faça essa reflexão. Tem eventos culturais aí que a gente gasta mais com pirâmide do que com cachês artísticos. Então tem coisa aí que a infraestrutura meio está mais cara do que a finalidade. Eu acho que essa é uma boa discussão com a comunidade cultural. O que eu ia comentar, que essa consulta pública me pareceu inclusive uma forma de valorização das pessoas ligadas a esses projetos culturais, a oportunidade de dar a sua ideia, mesmo que talvez não vendo como um todo, né? A junção de ideias talvez venha a trazer um bom resultado. E do meu ponto de vista é muito importante isso que tu falou, de que chegue a todos, talvez projetos com um valor menor, mas que chegar mais projetos, pessoas, né? Acho que é muito importante. Uma economia criativa, né? A gente queria comentar contigo também, porque tu mesmo já comentou com nós. Eu sou sempre muito, vamos dizer assim, bem simples para falar, né? Eu acho que eu posso ter essa tranquilidade também com o senhor, né? A economia criativa seria, assim, a gente conseguir fazer esse projeto rodar no Estado, né? Nos moldes de alguns que já temos, inclusive, fora do Brasil, vamos dizer assim, quase virando uma área empreendedora, vamos dizer assim, para as pessoas empreender atividades culturais. É por aí, ou qual é que é a ideia realmente dessa questão da economia criativa? Eu vou ter que olhar um pouquinho para os papéis, porque nem tudo eu decoro. Mas essa é uma pauta que eu não estava muito familiarizado. E eu encontrei, quando cheguei aqui à secretaria, um programa já em execução, nos primeiros passos da sua execução, chamado RS Criativo. No momento que eu vi esse programa, eu já puxei como programa prioritário, que é uma classificação de governo, né? Que projetos são a cara da gestão. Ele foi colocado como prioritário e eu chamei para conduzir essa área uma pessoa que já havia trabalhado comigo no tempo do governador Regoto, quando estive na secretaria, que é a Érica Lewis, né? Que é uma gaúcha, estava morando no Rio de Janeiro e trabalhava no Rio Criativo, porque o Rio de Janeiro é um estado que já vem trabalhando muito essa questão de economia criativa, e eu quero o Rio Grande do Sul protagonista nessa ideia também. O Rio Grande tem algumas coisas, eu costumo dizer, o Rio Grande é meio shakespeariano, né? Ser ou não ser?
Algumas coisas o Rio Grande não sabe nem se ele é brasileiro ou se ele não é brasileiro, né? Essa questão de brasilidade, o Rio Grande é Brasil ou é Rio Grande? Eu fico na linha do Nico Fagundes, gauchesco e brasileiro. Não precisa não escolher uma coisa ou outra, tem as duas coisas. Antes nós comentávamos sobre isso, né? Como o Rio Grande do Sul tem essa característica, né, de sua própria cultura, a valorização da sua cultura, né? Como tu diz, é brasileiro ou é gaúcho? Mas veja bem, isso é bom, porque nos torna com uma identidade cultural, mas ela não pode ser entrave. Ela não pode ser entrave para conviver com outras culturas ou com novos desafios. E como a ideia de passado aqui, formação, trajetória passada, foi muito intensa, parece que às vezes o Rio Grande tem uma dificuldade de conviver com o contemporâneo. É curioso. Não é porque eu tenho um passado, e tem que ser valorizado, que isso tenha que negar a ideia de contemporaneidade. Quando se fala em economia criativa, nós estamos olhando para frente. E aí o Rio Grande do Sul precisa, assim, buscar esse protagonismo. Economia criativa é o seguinte, a Érica me deu essas lições logo que eu vim trabalhar aqui na Secretaria da Cultura. Aquele tipo de negócio que todo mundo faz, mas tem alguma coisa intangível que o sujeito vai dizer, eu vou fazer diferente, com criatividade e vou cobrar mais. Se eu vou cobrar mais, eu vou ganhar mais. Eu estou gerando oportunidade, emprego e renda. Isso se materializa quando tu não reproduz uma lógica passadista de sempre fazer uma coisa. Só ver que tu chega num lugar sempre pelo mesmo caminho. Isso é aquela luz da ideia da criação. E isso também é negócio. Mas uma nova abordagem também para uma mesma temática. Exatamente. Isso não se faz com fórmulas prontas, mas assim, tem um estudo da Firjan que já procurou botar no papel, né? Porque o pessoal da cultura tem um perigo, né? Eles costumam dizer, esse pessoal é criativo, conversa de papo de bar e, afinal de contas, não, mas nós estamos falando de desenvolvimento econômico. Teve um dia que eu estava numa reunião de governo e mostraram lá as secretarias, núcleo de governo, área econômica e área social, e a secretaria estava só na área, a cultura estava só no social. Eu disse, empurra essa cadeirinha mais para o econômico, porque eu quero falar de economia. A cultura quer falar de identidade e de economia. A economia criativa está na nossa pauta e nós estamos trabalhando e vamos entrar o 2016, gente, com uma incubadora cultural instalada dentro da Casa de Cultura Mário Quintana. O pessoal que vai lá para a Casa de Cultura para dançar, para ouvir música, para ver filme, vai chegar lá no terceiro andar e vai ver uns tipos meio estranhos, os criativos, que vão estar lá com seu laptop, pensando ideias, gerando produtos. E eu estou convidando vocês, eu quero dar muita visibilidade para essa incubadora cultural que vai funcionar lá na Casa de Cultura. A minha pergunta é como vai funcionar essa incubadora. Então, tu já nos disse o local, né? Vão ter pessoas, então, que vão estar ali trabalhando nas novas ideias. E existe a ideia disso sair da capital, disso atingir as outras cidades? Sim. Ou não está no projeto? Ele não se reduz só à área física onde a incubadora estará instalada. Ele pode, porque na verdade o incubado, primeiro assim, todo mundo tem que ter noção de economia criativa, mas não necessariamente vai ser um incubado. Então esses cursos de qualificação, de chamar o sujeito, faz música, sabia que podia fazer música de uma forma diferente? E olha, são muitas as áreas, eu até vou ter que ler para ver tudo que pode estar dentro. Olha aqui, negócios de setores como música, artes cênicas, artes visuais, cinema, animação, literatura, artesanato, TV, rádio, audiovisual, games. Gente, esse negócio de games dá dinheiro, hein? Sei porque eu sou pai de adolescente, eles vivem me pedindo para comprar. O Rio Grande do Sul tem já um arranjo produtivo local muito desenvolvido na produção de games, né? Mas tudo, moda, gastronomia, arquitetura, eventos, o turismo cultural.
Isso é um trabalho que, sabe, eu estou fazendo isso muito de forma dialogada com o secretário do Desenvolvimento, que é o Fábio Branco, meu colega, né? Que a princípio aquela indústria tradicional de atrair montadoras ou fábricas de tratores, tudo isso aí o governo continua, mas também pode falar em indústria criativa, e assim como lá no Rio de Janeiro a Federação das Indústrias estava nesse processo, nós também vamos procurar uma aproximação com a própria Fiergs, com o Sebrae. Outro dia fizemos um encontro aqui, enquanto a incubadora não acontece, nós já estamos procurando criar o clima, que o Estado não perca a onda do clima que está acontecendo. Nem vou dizer criar o clima, mas tem umas coisas acontecendo e o Estado não pode ser o que eu chamo às vezes o Estado bobalhão, que não sabe o que faz ali. Tu está largando os caras, eles não sabem o que fazem. O país que mais desenvolve na prática esses conceitos de economia criativa é o Reino Unido, e já por uma ação que a Secretaria da Cultura fez de parceria com o British Council, nós sediamos lá na Casa de Cultura um dia inteiro de debates e depois uma rodada de alguns players desse negócio. Exatamente, só 4 capitais receberam isso, e já num trabalho dessa gestão, o Rio Grande do Sul recebeu esses criativos para trazer experiências de pessoas que já fazem isso no país que melhor faz isso, que é o Reino Unido. Foi um debate muito legal, e tudo isso nós vamos poder fazer e contar com o ambiente das universidades, a ideia de internet, tudo isso eu acho que vai valorizar bastante. Não só na Casa de Cultura, pensando no pessoal do interior do estado. Essas qualificações poderão, se nós tivermos parcerias locais, fazer também treinamentos regionais. Isso é uma coisa importante que eu perguntava que a gente antes. Falaria, É a questão do interior, né? Isso, né? De repente ter essa oportunidade agora, como tu falou, com parcerias de trabalhar isso, então, também com pessoas de... A nossa vontade é essa, mas assim, parcerias concretas e com planejamento. Isso é outra palavra que no setor público às vezes não é o comum, e que tem que ser. O setor público tem que parar de ser só improviso e ele tem que começar a se planejar para chegar em resultados com a sociedade. Mas esse trabalho do RS Criativo, ele já está de uma lógica que mapeia o Estado em 9 regiões, porque o governador Sartori, desde o começo, ele tem pedido que a gente pense as secretarias a partir das regiões funcionais dos COREDs, né? Participar com a comunidade. Então, assim, não é só Porto Alegre, e nós vamos poder, sim, ir ao encontro dessas comunidades. Em síntese, a minha percepção hoje de que a Secretaria da Cultura busca, então, um planejamento e também toda essa parte da economia, né, que vai estar fomentando, né, e não apenas, como o senhor citou antes, apenas fazer ações, né, hoje se busca o crescimento, e não só o social, como tu comentou antes, e também o econômico, financeiro, né, o retorno disso. Sim. Acho que é bem importante salientar isso, que já existe essa visão e que traz retorno. Eu acho que era para a gente finalizar mesmo, entrar na parte final da nossa entrevista. A gente sempre deixa para nossos ouvintes aí, que são normalmente o pessoal da universidade, nossos alunos, mas também muitas pessoas de fora, porque o evento é público, né? E aí, quem sabe, justamente agora, quem sabe trazer, inclusive, já muitas pessoas que lidam nessa área cultural, os empreendedores desta área, uma dica que poderia ser deixada, né, para essas pessoas que são empreendedores ou são profissionais da área, que têm empresas de eventos ou que têm empresas que se lidam nessa área de eventos culturais, né, que poderia ser colocada para eles, principalmente nesse sentido em relação com o Estado, talvez, enfim, fique à vontade, assim, de repente, de deixar um recado para essas pessoas. Bom, eu costumo dizer que vida de secretário é que nem, da cultura, pelo menos, é que nem chegar num buffet, é uma salada mista. Tem para todos os gostos, né? Nós temos aqui a secretaria estruturada no Departamento de Economia da Cultura, que é o que mais dominou a nossa pauta, né? Ele vai estar à disposição das pessoas, pode contatar com o Procultura, ele tem um site específico, e o Departamento de Economia da Cultura está à frente do programa RS Criativo,
a ideia de incubadora cultural, de negócio, né? Renda, essa coisa toda. E tem também toda a responsabilidade de gerir o sistema ali, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e o Fundo de Apoio à Cultura. Para isso, para operar nesse sistema, eu deixaria o convite para que os produtores e os alunos se cadastrassem como produtores culturais. Esse ano nós fizemos um edital Juntos pela Cultura e eu me dei conta também que não se trata só de fazer edital, tem que ampliar o número de pessoas que tem que chegar aos editais, né? Então, porque senão são os mesmos que entram nas linhas de crédito, né? Sabe que nós tivemos um recorde de inscritos, foram apresentados 430 projetos no edital. É o recorde desde que foi criado o Fundo de Apoio à Cultura. Como é que nós chegamos a isso? Dando treinamento, não só em Porto Alegre, algumas cidades também receberam um treinamento. Eu quero aprender a formatar um projeto, porque quem é esse secretário que tanto fala que tem dinheiro, eu não consigo chegar nesse dinheiro dele? Né? Então, ensinar para as pessoas como fazer projeto, isso é muito importante. O Departamento de Economia da Cultura está interessado nisso, quer ampliar esses players desses negócios, seja por lei de incentivo, seja por fundo de apoio à cultura. Vocês, por exemplo, que são da Unisc, eu quando estive na Oktoberfest, eu visitei um clube social negro lá de Santa Cruz, que tem, eu acho que 90 anos, o Clube União, que recebeu recursos da Secretaria via Ministério da Cultura dos pontos de cultura. Então, assim, nós temos fomentos em várias áreas. Economia da Cultura está com o RS Criativo, está com a LIC e está com o Fundo de Apoio à Cultura. Mas esse Clube Social Negro, ele já está dentro de uma outra área aqui, que é o Departamento de Cidadania. O Departamento de Cidadania, ele está querendo avançar na relação dos pontos de cultura, que repassa recurso para entidades da organização da sociedade civil, que não são governamentais, recebem recursos do Ministério e da Secretaria. Quero visitar, porque eu não quero ser um secretário que não vê. Isso é uma coisa, sempre que eu viajo, eu digo, não me guarda só o momento da solenidade de inauguração ou de abertura. Eu gosto de ir fora do horário da solenidade de abertura para ver as coisas acontecendo. Né? O clube eu fui lá, visitei num dia de tarde, levaram a criançada lá, eles tocaram. Quero saber quem é que recebe esse recurso. Né? Às vezes visitar um ensaio é mais rentável do que esperar o concerto final lá de abertura de um festival. Ver como é que isso acontece. E também nós temos o desafio de aprovar o Plano Estadual de Cultura. Foi remetido para a Assembleia Legislativa, a Assembleia deve aprovar esse ano ainda. Vamos avançar na relação do Sistema Estadual de Cultura. Outra coisa importante, as setoriais de cultura, porque nessa ideia de que o governo não se enclausura, aqui eu tenho Instituto de Cinema, Instituto de Dança, de Artes Visuais, Instituto de Patrimônio Histórico, mas o Sistema Nacional de Cultura, ele prevê as setoriais, que são entidades mistas do governo e da sociedade. Né? Nós, quando chegamos aqui, encontramos somente 3 setoriais ativas, organizado com eleição, vigência do mandato, né? E são 10 que podem ser criadas. Então essas 7 eu já marquei para novembro, eu quero reorganizar as setoriais de artes, até vamos criar uma de artesanato, setor importante também. Então, reorganizar essas setoriais para que sejam órgãos de apoio do secretário da Cultura. E o departamento artístico, que é esse, que tem museus, bibliotecas, tem uma série de coisas que a gente está querendo fazer. Por exemplo, a Biblioteca Pública do Estado, ela vai voltar para o seu prédio histórico. Né? Na área de museus, tem uma ação importante que nós estamos fazendo, que é dar início ao restauro de 4 museus da Secretaria. O Museu Júlio de Castilhos, que é de 1903, a casa onde morou o Júlio de Castilhos. Eu vou contratar o escritório que vai fazer o projeto arquitetônico, e depois vamos contratar uma empresa para restaurar esse museu. Tudo recurso que vem da União, viu? Tudo recurso do PAC das cidades históricas, que o Estado não tem que botar recurso. Questionamento também de que forma é a ligação do governo federal com a secretaria, né? Então já nos respondendo a isso, acontece dessa Então eu vou forma. dizer o que vem do governo federal é muito importante, até porque o Tesouro está em crise, Tesouro Estadual. E eu estou
agradecido e estou querendo utilizar bem o que a gente recebe do governo federal. Nós vamos, já começamos o processo de restauro do Margues, agora do Museu Júlio, em breve do Museu Hipólito e depois do prédio que abriga o Memorial do Rio Grande do Sul. Agora, já que eu estou dando uma entrevista, eu vou dizer também o seguinte: a União, o Pacto Federativo é um pacto ainda muito distorcido, porque se a gente pegar de cada R$100 que você paga de impostos, de cada 100, 66 vão para Brasília. O restante disso é dividido entre estados e municípios. Bom, prefeito é pior ainda, porque as pessoas vivem nas cidades, elas vão incomodar o prefeito, não vão muito incomodar o governador, que dirá a presidente da República. É uma distorção do Brasil que todo mundo... É uma coisa meio... parece um teatrinho, né? Todo mundo é contra, mas quem chega lá não muda. Não muda porque chega dentro dessa lógica, né? Então eu digo assim, ó, eu sou agradecido, reconheço, preciso do apoio dos projetos das linhas federais que vêm. Mas o ideal seria o contrário, né? O ideal seria que o dinheiro dos impostos ficasse nos municípios, repassasse uma outra parte para estados e uma outra final lá para a União. Porque a União primeiro leva o dinheiro e depois devolve. E quando devolve ainda põe banda, fotos, manchete, jornal. Sim. Isso é um problema do Brasil. Isso é um problema, o Pacto Federativo, né? E o ano que vem, por exemplo, eu estou planejando uma ação que eu julgo muito importante. Serão 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense. Porque o 20 de setembro foi em 35, aquele 1835, 20 de setembro. Mas só um ano depois da tomada de Porto Alegre é que o general Antônio de Souza Neto, lá em Bagé, nos Campos dos Menezes, ele proclama a República Rio-Grandense. E os rio-grandenses vivem aqui uma experiência de república enquanto o Brasil ainda era império. Eu já estou articulando, inclusive com outros estados do Brasil, vou procurar meus colegas secretários de Cultura para fazer aqui no Rio Grande, por alusão dos 180 anos da República Rio-Grandense, uma discussão de todos os movimentos republicanos que houve no Brasil no período do Império. O que buscavam aqueles homens e mulheres que lutaram? Um país com menos centralização de poder. E nós vivemos tudo isso e ainda temos um Brasil muito centralizado. Buscavam mais, buscavam lutar contra uma injustiça tributária das províncias que arrecadavam e o dinheiro que não voltava. Essa luta não pode ser uma luta só saudosista, só do MTG, só da tradição gaúcha. Essa luta é muito mais ampla. A sociedade... com toda a sistemática política do país, né? Com a essência dela. Exatamente. Com a essência dela. Então isso também é uma questão verdadeiramente cultural de país, né? De um país verdadeiramente integrado e federal. Ou seja, nós temos muitas pautas e vamos querer trabalhar com planejamento em busca de resultados. Cada dia que eu vou para casa, eu fico pensando, e às vezes, antes de assinar, né, eu fico pensando, o que eu estou assinando aqui? Vai fazer alguém mais feliz? Tem sentido fazer isso? Ou o sentido é só para mim? Essas são perguntas que me inquietam, mas também a inquietação serve para animar as pessoas. É verdade. Muito bem, pessoal. Então, encerramos aqui. Eu quero agradecer muito, em nome da universidade também, a sua disponibilidade e essa excelente entrevista que a gente pôde Muito obrigada, então. participar. Valeu. Muito obrigado.